Graça e paz, irmãos. O dia aqui está tranquilo, domingo é dia de culto, né? E nós estamos aqui na igreja virtual, cumprindo o confinamento, a quarentena que nos foi imposta pelas autoridades. E como nós somos bons cristãos, nós vamos cumprir, né, as ordens emanadas das autoridades, porque assim estaremos nos submetendo, inclusive, à autoridade do próprio Deus que as constituiu. Temos ouvido boas mensagens, pastor Ramiro, pastor Roberto, pastor Mauri, e temos sido edificados, né? E Deus tem cumprido o seu objetivo nessa quarentena, Ele tem nos abençoado. Conforme disse o pastor Ramiro, nós temos orado muito pelos irmãos, pela igreja, por todos, e temos a convicção, a certeza de que sairemos dessa situação com uma grande vitória nas nossas mãos e vamos poder nos reunir para glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor. Nós falávamos nas mensagens anteriores a respeito das parábolas do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, proferidas por Jesus, sempre com um mesmo objetivo, né? A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E o objetivo era único, era mostrar que o que acontece no reino de Deus, qual é a repercussão do reino de Deus quando um pecador aqui se arrepende. Arrependimento significa, no grego, metanoia, mudança de pensamento, né? E a mudança de pensamento ocorre primeiro para ocorrer depois a conversão. Quando eu mudo de pensamento a respeito de determinado ponto da minha vida e resolvo mudar o rumo da minha vida, então eu me converto. Então, quando nós inclinamos nossos ouvidos para a palavra de Deus e quando nós entendemos a mensagem da salvação, entendemos, conforme diz o pastor Ramiro, que a nossa verdadeira felicidade está em Cristo, em ter Cristo, em ser salvos, ter assegurados a graça, né, o poder de Deus, a bênção de Deus, a proteção, a segurança, toda a provisão de Deus na nossa vida, né, através da graça e na condição de filhos de Deus, né, filhos. O filho mora, ele fica em casa, ele tem segurança, ele tem provisão, ele tem proteção, ele tem carinho, ele tem amor, e como filhos de Deus nós temos isso tudo da parte de Deus, isso tudo é a manifestação da graça, né? Então, Jesus mostrando, né, que, na realidade, quando um pecador se converte, há uma festa nos céus, a alegria de Deus de resgatar aquele que Ele criou, que é dele e que é seu filho amado agora, né? E nós vimos no Evangelho de João que os pecadores e publicanos, né, pecadores aí, uma infinidade de pecadores, né, gente de vida, conforme a gente vai dizer, de vida torta, né, caminhos tortuosos, e os publicanos, aqueles que eram judeus e que cobravam impostos para Roma, como Zaqueu, por exemplo. Então, eles se aproximavam de Jesus com o único intuito de ouvir a palavra de Deus, ouvi-lo, né? E lá no livro de Amós está dito, né, que chegaria o dia, e nós já estamos vivendo isso, Amós, no capítulo 8, no verso 11, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, nós estamos vivendo essa realidade. Nós estamos vivendo esse tempo, principalmente em período de quarentena agora, as pessoas querem ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão saturadas de ouvir tantas más notícias, elas querem ouvir boas novas agora, né? E o anjo, quando anunciou o nascimento de Jesus, ele falou, vos trago boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Então nós estamos aqui para transmitir boas novas, a palavra de Deus. Como a corça suspira pelas correntes de águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então é um anseio de todo ser humano, tem esse anseio, né? Quando eu estarei diante da face do Senhor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que eles se aproximavam e Jesus era recriminado porque os recebia, né? Jesus fazia tudo contrariamente à religião. Eu falei também que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, não era a lei a responsável por essa exclusão, eram os homens que interpretavam a lei, que praticavam esse tipo de exclusão, como naquela parábola do samaritano,
o sujeito lá precisando de cuidado, né? Precisando de socorro, e o sacerdote passa ao largo, o levita passa ao largo, e o samaritano, que era exatamente uma classe também discriminada, colocado dentre os pecadores, é que para, se compadece e vai e dá assistência, né? Então, a má interpretação da lei que levou àquela distorção, essa exclusão dos pecadores que eles falavam e publicanos, né? E Jesus contrariou tudo isso aí. Nós vamos ver que Jesus, por exemplo, ele perdoou uma mulher adúltera, ele hospedou na casa de um publicano, né? E convidou um ladrão para estar com ele no paraíso. Então, era tudo contrário àquela religião distorcida, porque a lei, ela é boa, conforme o apóstolo Paulo diz. Ela foi necessária naquele momento para colocar um freio no homem, para mostrar para ele o que agradava a Deus ou não, qual era o procedimento correto, já que você se desviou, o caminho agora é esse, né? Então, sem o conhecimento da lei, eu não saberia que estaria pecando, né? Então, a lei, conforme diz o apóstolo Paulo em Romanos, ela é boa, ela é santa, ela é justa, e ela serviu de aio, ela nos preparou. O aio é aquele tutor que levava os filhos dos nobres para a instrução e pegava pela mão e levava e conduzia. Então, a lei nos conduziu pela mão como aio e nos entregou a Cristo. A partir de então é a graça e a verdade. Jesus disse que ele veio cumprir a lei, ele cumpriu tudo, não é? E ele fala que nenhum só jota, nenhum só tio cairá da lei sem que tudo seja cumprido. Por quê? Porque a lei permanece para aqueles que não estão vivendo sobre a graça. Se você não está sobre a graça, você está debaixo da lei. Você vai ser julgado segundo a lei. Mas debaixo da graça, não. Você vai ser recebido, você vai ser abençoado segundo a graça de Deus. E já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão vivendo a graça. Cristo realmente é a felicidade do justo, né? É estar do lado do Senhor. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que a graça de Deus, ela se manifestava inclusive no Antigo Testamento também. Nós vamos ver, né? Davi, por exemplo, quando ele reconhece os pecados diante do profeta Natã, ele diz: pequei contra o Senhor. Ele se entregou para ser executado segundo a lei, porque ele já tinha dado o veredito como juiz, e ele era o rei. Esse homem é digno de morte, né? Então ele diz: pequei contra o Senhor, ele se entregou, e na mesma hora a graça de Deus se manifesta perdoando. Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás, né? Moisés fala no Salmo 90, no final do Salmo, fala assim: seja sobre nós a sua graça. Ele fala da graça, então a graça, ela antecede a lei, ela sempre existiu no coração amoroso de Deus, né? Deus sempre quis manifestar a sua graça, e ele manifestou a graça, o perdão, o amor, a misericórdia, a compaixão através de Jesus Cristo. Por isso é que Jesus se aproximava daqueles que estavam excluídos da graça. Estavam condenados pela lei, mas foram salvos por Jesus, né? Então, é exatamente isso que nós queremos depois abordar com os irmãos. A exclusão daquelas pessoas não se deu por causa da lei, mas por causa dos intérpretes da lei, que Jesus chamou de sepulcro caiado, né? Chamou de hipócritas, fariseus hipócritas, porque o procedimento deles, né, não era compatível com aquilo que eles pregavam, né? Eles limpavam o exterior e o interior estava cheio de rapina, é o que Jesus falava. Mas então a graça de Deus se manifestou dessa forma, e ele resgatou. A ovelha perdida tem um significado, a dracma perdida tem outro significado, e o filho pródigo tem outro. Nós vamos verificar cada um desses significados. Na ovelha perdida, a gente vai ver a persistência do pastor em buscar a ovelha. Ele não admite a perda, e ele vai, e a Bíblia diz assim, até encontrá-la, advérbio de tempo. Enquanto ele não encontra, ele não cessa a sua busca. Na dracma perdida, a dracma era 3/4 de um denário, era uma moeda grega, sem valor, e exatamente num lugar escuro, dentro de uma casa, onde precisou acender a lâmpada e varrer. Então, às vezes,
A luz de Cristo é acesa e o Senhor precisa eliminar uma série de pecados que nos encobrem. Nós estamos perdidos num lamaçal de pecado. E é de onde o homem é resgatado. É dessas trevas, é desse lugar que ele é resgatado. Mostrando que podemos não ter nenhum valor para o mundo. Podemos ter a concepção que os fariseus tinham, os escribas tinham, dos pecadores publicanos que se associavam a Jesus, né? Para eles não tinham valor nenhum, era uma escória, mas para Deus nós somos preciosos. E o filho pródigo fala de um pai amoroso que revela todo o seu amor, toda a sua graça, fala de um Deus que tem um tempo. Ele não interfere no nosso arbítrio, mas ele espera para ter misericórdia de nós. Quando o filho resolve se converter, cai em si e volta, ele é recebido e para ficar para sempre na casa do Pai. Depois nós vamos abordar cada uma delas. Que Deus abençoe a todos, a graça de Deus esteja sobre todos. Um abraço, paz do Senhor Jesus.